Acabou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ele foi bom para o Palmeiras? Saudações palestrinas para você que está ligado aqui na Porco Station. Eu sou o Lucas Couto e hoje vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre Campeonato Brasileiro. Afinal, no último domingo, o Campeonato Brasileiro chegou ao fim do seu primeiro turno, né? O primeiro ato deste torneio se encerrou com o Palmeiras na liderança. 39 pontos, 11 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. E a gente vai analisar um pouquinho do que foi essa primeira metade de Brasileirão para nossa equipe. Antes da gente começar o papo sério, aquele convite para ajudar a mídia independente palmeirense. Se inscreve aqui no canal, é de graça. Curte também, você não paga nada. Compartilha para o seu amigo, para o seu inimigo. Manda para aquele amigo seu que não é palmeirense, para ele sentir inveja da liderança do Brasileirão. Também segue a gente nas redes sociais, @PorcoStation. Estamos no TikTok, no Kawaii, no Twitter e no Instagram. Conteúdo diário em todas as plataformas para você ficar ligado no que acontece no Palmeiras. E lembrando, né, também temos os nossos podcasts que você ouve nos melhores agregadores de áudio do mercado. É só procurar lá, Porco Station. Bom, merchan feito, vamos falar de Brasileirão, vamos falar de Palmeiras. 39 pontos, 11 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Líder com folga, o Corinthians é o segundo colocado com 35 pontos, 4 pontos a menos que o Palmeiras, que fez um primeiro turno, na minha opinião, bom. Poderia ser muito melhor. Palmeiras tropeçou em algumas partidas, né? Eu até listei aqui as partidas que o Palmeiras tropeçou, começando pela estreia, né? No Allianz Parque. O Palmeiras vinha de uma sequência imbatível do título paulista, indo bem na Libertadores, perde para o Ceará por 3-2 e joga fora 3 pontos. Né? Também tivemos na sequência o empate com o Goiás fora de casa, 1-1, um jogo complicado. Está sendo complicado jogar nos domínios do Goiás, mas 2 pontos aí que foram desperdiçados. O Palmeiras tem mais time que o Goiás e poderia, pela situação ali, vencer. Outro empate que me incomodou bastante foi o jogo com o Avaí, né? 2-2 lá na ressacada, gol de falta do Jean-Pierre, coisas que assim às vezes são bizarras, né? Acontecem com o Palmeiras, né? Mais 2 pontos que para mim o Palmeiras perdeu. Poderia ter tido uma situação melhor ao longo desse campeonato, né? O Palmeiras, se bem que se manteve, apesar dos tropeços, se manteve na ponta, contou também com o vacilo dos rivais de não chegar. Mas a situação poderia ter sido melhor, né? Para você ser campeão brasileiro, eu acho que você tem que somar a maior parte dos pontos possíveis e não dar chance para o azar. O Palmeiras deu chance para o azar, só que a sorte sorriu pra gente em diversos momentos. Bom, outro tropeço, a derrota no Allianz Parque para o Atlético Paranaense do Felipão, 2-0 para o time lá de Curitiba. O velho dominou o Palmeiras, foi muito bem no contra-ataque. O Palmeiras perdeu 3 pontos aí tranquilos, e também aquele jogo com o Fortaleza. Na verdade, não perdeu 3 pontos não, né, contra o Atlético Paranaense. Eu fiz uma conta aqui, uma simulação. Acho que o empate ali naquela situação teria sido justo, porque o Atlético estava numa crescente também, ia ser um jogo duro. Jogos contra o Felipão são duros, então um pontinho aí que o Palmeiras perdeu. E o jogo com o Fortaleza, né, que não acabou, que a luz acabou lá e o jogo, enfim, não chegou ao seu fim. Acabou 0-0, 2 pontos que o Palmeiras desperdiçou, ou seja, pela minha somatória, 2 com 1, 3 com mais 2, 5 com mais 2, enfim, com outros 5, 10 pontos que o Palmeiras desperdiçou. Aí a gente podia estar com 49 pontos, com uma folga muito gorda na liderança. Porém, a folga é boa, são 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, algo totalmente administrável, né? O Palmeiras ainda vai ter jogo contra o Ceará, depois contra o Goiás e contra o próprio Corinthians, né? Se fizer 9 pontos aí, vai acabar deslanchando, até porque tem confronto direto com o nosso arquirrival, que é o vice-líder da competição. Mas ó, eu tô falando que o Palmeiras podia ter feito melhor, mas não é que foi uma porcaria o primeiro turno do Palmeiras. Eu acho que foi bom. Eu acho que o Palmeiras conseguiu manter o que deveria manter, que é
a ponta do campeonato, né? Quanto mais você liderar, melhor, né? E o Palmeiras teve algumas coisas assim muito boas, coisas de almanaque, por exemplo, os clássicos. O Palmeiras ganhou todos os clássicos no primeiro turno, né? Ganhou do Corinthians por 3-0, logo na terceira rodada, ganhou do Santos na Vila Belmiro por 1-0 e ganhou também do São Paulo por 2-1 naquela virada épica, né? No primeiro jogo daquela sequência de 3, depois na Copa do Brasil o Palmeiras caiu, mas não é assunto para hoje. Então o Palmeiras foi muito bem na questão dos clássicos, algo que empolga o torcedor, algo que traz bastante confiança e, querendo ou não, são confrontos necessários para ganhar, principalmente com o Corinthians, que além de ser o arquirrival, está sendo um concorrente direto na briga. E falando em concorrentes diretos, o Palmeiras não titubeou ali, tirando o Atlético Paranaense, que vem bem na tabela, né? O Atlético Paranaense é o quinto colocado com 31 pontos, longe do Palmeiras, 8 pontos, mas está ali, né, no G6. O Palmeiras só perdeu pro Atlético Paranaense em jogos do G6. Ganhou do Corinthians e empatou com o Fluminense, Atlético Mineiro e Flamengo, né? Um detalhe que empatou com o Flamengo no Maracanã. Então vai ter agora no retorno a chance de bater os rivais flamenguistas em nossos domínios no Allianz Parque. Esse ponto para mim foi fundamental, você não perder, não sofrer derrotas para adversários diretos impacta muito lá na frente quando a gente chega na 38ª rodada, quando a gente chega no fim do Campeonato Brasileiro. E um outro ponto para destacar e parabenizar o trabalho do Abel Ferreira: o melhor ataque da competição, 31 gols feitos, e a defesa mais sólida do torneio até então, 13 pontos. Não sei você, torcedor palmeirense, mas eu estou confiante para o segundo turno. A eliminação na Copa do Brasil, de certa forma, foi boa. O Palmeiras não vai ter mais 2 mata-matas para se preocupar. Vai ter mais semanas livres, por exemplo, enquanto o pessoal vai jogar Copa do Brasil no meio da semana, o Palmeiras vai ter uma semana livre para se preparar para o jogo com o Ceará e o duelo com o Atlético Mineiro na outra semana pela Libertadores. Então, de certa forma, a eliminação foi boa. O time do Palmeiras, que é o que mais jogou na temporada, vai ter um respiro. O Palmeiras, que vem de temporadas desgastantes, extremamente desgastantes, vai ter um respiro para focar em 2 frentes: Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então eu acho que isso acaba até trazendo um pouquinho mais de força para o Palmeiras, porque o professor vai ter tempo para trabalhar. E você acredita que o Palmeiras vai conquistar aí o seu 11º Campeonato Brasileiro? Tem chances de brigar por isso? Comenta aí embaixo no nosso vídeo e também aproveita e faz aquele combo que eu já falei, de seguir a gente em todas as redes sociais e apoiar esta causa palestrina. Um grande abraço para vocês, até a próxima, fui!